principalmente, tá? Então, vamos aí de primeira Revolução Industrial. O que é que a gente sabe sobre a primeira Revolução Industrial? Aliás, eu sei, né? O que é que vocês sabem sobre a primeira Revolução Industrial? Hein, galera? Inglaterra, é isso que nós sabemos. Beleza. Mas vamos entender o contexto, então. Já dando gancho aí de que a Inglaterra foi a pioneira, né, na criação aí dessas indústrias, dessa industrialização dentro da Europa. Mas por que a Inglaterra? Por que a Inglaterra foi a pioneira? Quais foram os motivos que levaram a Inglaterra a iniciar o processo industrial antes de França, Espanha, Portugal e demais países europeus? Olha só, durante a época lá da colonização europeia, quando eu falo em colonização europeia, eu estou falando de grandes navegações. Quem foram os países pioneiros das grandes navegações? Que saíram primeiro? Portugal e Espanha, exatamente. Mas nós tivemos, mesmo que de maneira tardia, uma colonização, uma exploração feita ali pela Inglaterra. E a Inglaterra, ela sempre foi conhecida por ter uma boa o quê? Frota o quê? Marítima, exatamente. Então, a Inglaterra, ela já tinha uma noção melhor do que os outros países de questões de navegação. Isso facilitava com que a Inglaterra andasse ali pelos oceanos e chegasse a novos países, que colonizasse. E outra coisa, para eu distribuir a minha mercadoria dentro de um processo industrial, eu preciso de quê? Por onde é que eu transportava? Pela água, né? Então, eu precisava ter uma boa frota naval para fazer essa navegação e essa distribuição de mercadorias. Inglaterra, tendo isso, foi um dos motivos aí que facilitaram esse início inglês no processo. E outra, a Inglaterra, ela tinha uma questão de troca comercial muito forte, por conta dessa navegação, da exploração marítima, e isso fez com que a Inglaterra ela acumulasse riqueza, tá? Acumulou muita riqueza durante essa época da colonização, e com o dinheiro no bolso, facilitou investimentos para a criação aí das primeiras indústrias dentro também da Europa. De quê? Dos templários. Agora eu não lembro o nome. Sim, das cruzadas também. Porque, mas assim, não foram os pioneiros também na época das cruzadas em relação a esse comércio, né? Porque quem abriu foi qual país? Vocês lembram? Itália. Lembram que tinha dois territórios dentro da Itália que foram os pioneiros ali na questão do renascimento comercial, que foi Gênova e Veneza. Aí depois que existiu essa junção aí entre Oriente e Ocidente, aí nós tivemos a implementação dos outros países dentro do contexto de comércio. Aí isso fez com que a Inglaterra crescesse muito mais do que os outros dentro da área comercial. Mas tem a ver com o renascimento comercial também, lá de trás. Mas não foram eles que iniciaram, certo? Aí, olha só. Vocês lembram de um tratadinho aí chamado Tratado de Methuen, que a gente já falou, quer dizer, não sei se foi eu que falei com vocês não, mas fala-se aí dentro de História do Brasil do Tratado de Methuen. Alguém lembra aqui o que é? Pessoal de casa. Oi? Panos e vinhos. E o que é que dizia esse Tratado de Methuen? Portugueses, né? Então, o Tratado de Methuen, gente, era um acordo aí entre Inglaterra e Portugal, em que Portugal vendia para a Inglaterra os vinhos e a Inglaterra vendia para Portugal tecido, tá? Então, já estou dando outra deixa. Qual era o produto mais vendido ou mais exportado da Inglaterra? Tecido, tá? Então, já existia, gente, dentro da Inglaterra, muito antes da Revolução Industrial, uma manufatura têxtil. O que é uma manufatura? O que é que significa a palavra manufatura? Isso quer dizer que a gente poderia trazer aí para um artesanato, certo? Os artesãos que construíam aí os objetos através de uma produção manual, uma produção familiar. Então, já existia manufatura têxtil na Inglaterra, mas ainda não era através de máquinas, era um processo individual, era um processo de mãos, um processo ali de artesanato, certo? E esse tratado de Methuen, ele acabou trazendo consequências diferentes para a Inglaterra e para Portugal. Quais foram as consequências?
Qual foi a consequência do Tratado de Methuen para a Inglaterra? Muito lucro. Por que lucro? Olha só. Portugal vai fornecer o que à Inglaterra? Eu falei para vocês agora. Vinho. E a Inglaterra fornece tecido. Aí me diz um negócio, o vinho é de extrema necessidade em que eu vou comprar muito de Portugal esse vinho? Não, né? É algo supérfluo, é um produto supérfluo. Agora, o tecido, ele é supérfluo? Não, porque você necessita do tecido para construir ou para fabricar as roupas, tá? Aí o que é que vai acontecer? Entra muito dinheiro na Inglaterra e pouco dinheiro em Portugal, fazendo com que Portugal comece a criar uma dívida gigantesca com a Inglaterra. Que lá no futuro, quando o Brasil for independente, essa dívida que era de Portugal vai ser transferida para quem? Para o Brasil. E o Brasil nasce como Brasil, independente, já devendo. E o Brasil deve até hoje, que nunca conseguiu pagar a dívida externa, tá? Então, a dívida externa veio desde Portugal, já foi uma herança portuguesa que passou para o Brasil depois de vários acordos que foram traçados aí entre os países na época da independência. Vai falar alguma coisa? Não? Ei, quem foi que deu o chocolate na outra aula? Eu lembro, é que senta aqui. Ela não está aqui, não. Mas foram duas. Pode mentir, não, viu? Dizer que foi vocês aí, sem ser. Que eu lembro. Os meninos não foi, não. Foi mulher. Eu lembrei quando eu cheguei aqui e fui comprar o chocolate. Viu que eu tenho palavra. Ó. Bora lá. Então, com o Tratado de Methuen, pães e vinhos, a Inglaterra enriqueceu, enquanto Portugal começou a dever muito dentro ali daquele contexto de Europa. Então, ó, entrando mais e mais dinheiro dentro da Inglaterra, favorecendo ali a industrialização. Outra coisa, estou falando de primeira revolução industrial. Então, se eu estou falando de primeira revolução industrial, qual era a maior fonte ou a principal fonte energética dentro desse contexto de Primeira Guerra? Carvão mineral. E sabe onde é que tinham as maiores jazigas de carvão mineral do mundo? Inglaterra. Então, olha só, a Inglaterra para industrializar. Eu quero investir, você é um investidor aí. Para investir, você precisa de quê? Primeira coisa, que sem isso ninguém faz nada. Capital. Dinheiro. Beleza. Depois, se você vai empreender, você precisa ter meios de fazer essa mercadoria circular. Você faz isso como? Através de quê? Da navegação. A navegação desenvolvida. Então, desenvolvimento da navegação. Mas isso aqui ainda não é o suficiente. Eu ainda preciso de quê? Oi? De compradores, mercado consumidor, certo? E para fazer as máquinas funcionarem, eu preciso de quê? Não, para fazê-las funcionar, eu preciso de quê? De uma fonte de energia. E qual era a fonte de energia? O carvão. Que fazia as máquinas funcionarem a vapor, tá? Então, vê só, vamos pensar aqui em Inglaterra, gente. A Inglaterra tinha capital? Tinha muito dinheiro, era um país rico? Sim. A Inglaterra tinha boas frotas marítimas para navegação e distribuição de mercadoria? Tinha. A Inglaterra tinha mercado consumidor, a Inglaterra era um país europeu que colonizava, então ele tinha de fato já mercado consumidor, que era o quê? Os países que ele colonizava. As colônias, as suas colônias eram o seu mercado consumidor. Além de que, se os outros países não são industrializados, de onde é que vai vir a matéria industrializada? Vai vir sempre da Inglaterra. Então, todo mundo que precisa de produto industrializado vai buscar onde? Inglaterra. Então, a Inglaterra tinha mercado consumidor, certo? E precisava de fonte de energia, que era o carvão. Tinha carvão lá? Sim. As maiores jazigas de carvão do mundo estavam na Inglaterra. Então, por isso, galera, que a Inglaterra foi a pioneira dentro da Revolução Industrial, porque tudo fazia com que a Inglaterra tivesse condições de investir, condições de criar uma situação favorável dentro aí da Europa. Beleza, entendemos isso, vamos passar. Gente, antes da gente pegar nessa parte aí de idade moderna, a gente tinha uma situação econômica diferente na época do feudalismo. Como era que acontecia? A economia era agrária, tá?
A gente tinha pensamento de lucro nessa época. Por quê? Porque a produção era para subsistência, né? E o que se dava, a gente não falava em dinheiro. As taxas pagas ali pelos servos em relação aos seus proprietários de terra, era feita através de quê? Da alimentação, da comida, do trabalho, tá? Por isso que a gente fala de servidão, que a servidão é o quê? Existia o servo, mas ele não era propriedade do dono da terra, porém ele estava atrelado a quem? A terra. Ele não podia simplesmente ir embora, porque ele estava habitando, ele estava comendo, então ele estava devendo. E ele nunca pagava essa dívida, então ele ficava para sempre ali. Existia a figura do comércio, até existia, mas era através de quê? Troca, né? Sobrou arroz, eu troco com feijão. Sobrou feijão, eu troco com outro grão. Mas não existia figura de lucro. Tudo isso só vai acontecer quando o feudalismo entrar em crise, tá? E nós vamos ter aí o renascimento urbano e também o renascimento comercial. Aí surge uma nova categoria, que é a burguesia. E a burguesia, diferente do que pensavam as pessoas que trabalhavam com o agrário, a burguesia queria sempre o quê? Lucro, beleza? Sempre lucro. Aí vê só. Essa base industrial, gente, ela vai ter uma base agrária ou urbana? Indústria. Você pensa em indústria, ela vai ser alocada dentro da zona rural ou dentro da zona urbana? Zona urbana, né? Mas como é que o povo começou a sair da zona rural e ir para a zona urbana? O que levou esse povo a sair da zona rural e para a zona urbana? Oi? Eles foram expulsos da terra. Como? É a figura dos cercamentos. Vocês lembram disso? O que eram os cercamentos? Ó, os cercamentos foram medidas tomadas lá dentro da Inglaterra em que os servos eles tiveram que abandonar a terra. Eu posso dizer que a produção agrária ela teve uma queda nessa época, na época da crise do feudalismo, caiu, né, a produção. Beleza. Se eu não consigo mais produzir alimento, porque eu estou com problema de mão de obra, problema de financeiro, de mudanças que estão acontecendo, eu preciso mudar minha atividade. Aí o que é que aconteceu? Em vez de produzir alimentos que não estavam mais me dando lucro, o que é que eu vou produzir agora? Eu vou criar gado, tá? Então, aqui, dentro desse contexto de cercamento, as terras que eram utilizadas para a produção de alimentos, a partir de agora vão ser utilizadas para quê? Criar animais. Criação de animais. Ei, aí para o animal não sair, a pessoa faz o quê lá no sítio? Hein? Cerca, exatamente. Se tem cerca, para o animal não fugir, né? Então, os cercamentos foram isso. Eu peguei a terra que estava lá, que era produzida, e que o povo morava, e comecei a tirar o povo da terra para criar o quê? Bicho, cercamentos. Eu vou cercar os pedaços de terra, expulso o povo da terra e coloco nessa terra animais. E esses animais aí, no contexto econômico de produção de leite, produção de carne, produção de couro para roupas. Com isso, os cercamentos começaram a fazer o quê, minha gente? Expulsar as pessoas da zona rural e elas tiveram que ir para a zona urbana. Fechou. A zona urbana estava preparada para receber esse povo? Organizada, estrutura, tinha casa, tinha trabalho para todo mundo? Não. E o que é que começou a acontecer com esse povo que estava saindo da zona rural e indo para a zona urbana? Eles viraram marginalizados, né? Então, marginalizados, eles estavam na zona urbana, não tinham onde morar, não tinham o que comer e não tinham emprego. Aí começa a questão da indústria influenciada também pela mão de obra barata. Por quê? Vê só a situação. Você está aqui numa situação que você não tem o que comer nem onde morar. Se alguém te oferecer um emprego por R$ 300, mesmo você sabendo que o salário mínimo é 1.300 e alguma coisa, você vai? Vai, porque você está o quê? Morrendo de fome. Você vai. Aí o que é que isso aqui vai ocasionar, gente? Mão de obra barata. Que também é um dos motivos que levam aqui essa facilitação da industrialização na Inglaterra. Então, se o povo está tudo pobre, passando fome lá na zona urbana, e eu te ofereço um emprego, mesmo em condições precárias, pouco dinheiro, pouco salário, o povo vai aceitar e vai começar a inflar as indústrias. E as indústrias vão começar a crescer por conta dessa fase aí também de cercamento, de expulsão da zona rural. E, gente, ainda nesse contexto aqui, as pessoas que tinham a mão de obra ainda mais barata do que o geral eram quem? Ó, mulheres e crianças. Então,
Não é raro ver em filmes, em livros, imagens de crianças trabalhando dentro das fábricas, porque a mão de obra da criança era muito baixa. E da mulher também, tá? A mulher, dentro de uma sociedade patriarcal, machista, ela tinha uma imagem de valorização ou desvalorização? A mulher. A figura da mulher é valorizada ou desvalorizada nessa sociedade aqui? Desvalorizada, né? Então, ela estava lá dentro desse contexto de revolução industrial, porém, ela não era valorizada. Ela recebia péssimos salários, péssimas condições de trabalho. E esse contexto, galera, vai gerar o quê? Um movimento feminista lá na frente, de busca pelo quê? De luta pelo quê? Primeira coisa que elas queriam, que a luta se iniciou de fato, foi a luta pelo sufrágio, né? Que era o direito a voto, que a mulher não tinha direito a votar. Depois, direito de igualdade de salário, direito de melhores condições de trabalho. Para vocês terem noção, como parece distante, mas é uma coisa muito próxima ainda, porque esse ano foi promulgada uma lei, foi preciso promulgar uma lei para equiparar salários de homens e mulheres. Se eu não me engano, foi esse mês que foi assinada essa lei, promulgada, porque já existia uma regra extraoficial de que mesmo cargo, mesmo salário, mas mesmo assim a gente olha, faz pesquisa dentro de indústrias, sempre a mulher vai ganhar menos. Então foi criada agora uma lei para equiparação salarial aí entre homens e mulheres, para de fato trazer ou quitar uma dívida histórica que existe aqui desde a época da Revolução Industrial. Tudo bem, gente, até aqui? Olha quem ganhou o chocolate aí, ó. Chegou ela. Chega com de chocolate, chega. Senão eu como. Quem foi a outra? Tu lembra? Não foi naquela não se acusou? Foi desse lado aqui também. Ah, que pena, eu vou comer o dela. Ah, então. Ah, o chocolate. E ganhou o Kit Kat. Hoje quem responder ganha Kit Kat também. Deixa eu pegar um negócio bom aqui que eu pergunto. Aí na hora que você fala no Kit Kat, não faz. É o quê? Pergunta. Ai, que tá de olho no Kit Kat, não vai responder. Ó, bora lá. Continuando, gente. Revoluções inglesas. O que é que a gente teve lá nas revoluções inglesas? Quem lembra? Foi comigo revoluções inglesas? Vocês viram? Não, né? Nem lembro também não. Revoluções inglesas. Qual era o objetivo lá das revoluções inglesas? Que nós tivemos a Revolução Gloriosa, a Revolução Puritana. Estão lembrados? Qual era o objetivo? Tu, apicultora. Eu lembro. Eu almocei com ela, descobri a história dela todinha das abelhas. Na outra vez que eu vim. Ó, o objetivo das revoluções industriais era acabar com a monarquia absolutista dentro da Inglaterra, tá? Instituir dentro da Inglaterra uma república, uma política liberal, a liberdade aí seria política, liberdade econômica e por aí vai. O que é que vai acontecer aqui? Quando a gente tem o fim do absolutismo dentro da Inglaterra, porque a Inglaterra virou o quê no final? Uma monarquia parlamentarista. Então, eu acabo com a figura do absolutismo e agora eu trago uma participação, digamos assim, mais democrática, uma participação do povo que não existia anteriormente, tá? Dentro do contexto de monarquia absolutista, qual era o nomezinho da economia lá que a gente fala? Que a economia era o quê? Começando com M. Mercantilista, beleza. Ainda não estava olhando o Kit Kat, não, que era muito fácil. Economia mercantilista. Quais são as bases da economia mercantilista? Oi? Intervenção do Estado na economia, o que mais? Metalismo, país rico é o país que tem o quê? Metal precioso, beleza. Nós tínhamos também a questão da balança comercial favorável, né? Que era o protecionismo alfandegário, que era o quê? Ou exportar mais do que importar. Dentro desse contexto aqui, se eu acabei com o absolutismo, eu retiro a teoria econômica do mercantilismo e implemento uma teoria que foi criada por Adam Smith. Como é o nome dela? Liberalismo econômico. Dentro do liberalismo econômico, é isso mesmo. Estou olhando vocês, viu? Podem falar aqui. Liberalismo econômico de Adam Smith. Primeira coisa, o Estado não intervém na economia. O Estado não intervém na economia. E agora, país rico não é o país que tem metal precioso. País rico é o país que tem o quê?
Indústria é a parte comercial, é a parte capitalista. Então, eu vou falar sobre indústria, eu vou falar sobre comércio, é isso que vai levar um país a ser rico, certo? Com a implementação aí do liberalismo econômico, nós tivemos o crescimento de uma classe social, que é a classe burguesa, né? Então, a burguesia vai crescer aqui dentro dessa nova sociedade e vai investir, é essa burguesia que vai investir na criação das indústrias. Estão me acompanhando, gente? Sim? Pessoal de casa, tudo certo? Sim? Sim? Sim, em espanhol. Oi, emocho. Tudo bom? Beleza, bora lá. Ó, continuando aí, já falei para vocês, aqui no ano de 1750 já existia, gente, dentro da Inglaterra, uma manufatura voltada para a produção de o quê? Tecidos, era uma manufatura têxtil, beleza. Então já existia o início de um processo de industrialização nas manufaturas, mas voltado aí para uma questão de artesanato. Beleza, bora lá. A partir daqui, gente, com a criação ou com a existência da manufatura, eles começaram a perceber que se eu implementar máquinas dentro do processo de produção têxtil, eu vou fazer o que com a máquina? Qual é a consequência de eu colocar uma máquina no lugar do homem? Acelerar o processo. Quanto mais rápido o processo de criação do produto, depois o que é que acontece? Para eu que sou dono da fábrica, o que é que eu vou ter a mais? Lucro. Se eu coloco uma máquina que faz aquele meu produto muito mais rápido, eu vou lucrar muito mais do que se o produto fosse feito à mão, de maneira artesanal, tá? Então, inicia-se aqui o processo de industrialização, processo de mecanização, processo de maquinização. É maquinização? Maquinização. Maquinização, ok. Ei, da onde é que vem a matéria-prima para essa fábrica aqui? Oi? Lá atrás. Onde é que o povo ia buscar especiaria? Principalmente tecido, fios, nas Índias, tá? Então, de início, a matéria-prima necessária ali para a fabricação de tecidos, de roupas, vinha das Índias. Posteriormente, nós tivemos as matérias-primas vindo dos locais que eram colônia da Inglaterra, tá? Então, vai entrar aí África, por exemplo, vai instituir também um tráfego de matéria-prima para dentro da Inglaterra. Como é um movimento chamado? Ludismo. A gente vai falar de ludismo já, ludismo e cartismo, certo? Já eu falo sobre isso. Que já é dentro aí das revoltas proletárias, quando a gente for falar sobre movimento proletário, burguesia, Karl Marx. Vamos dar um giro bem grande aí sobre teorias também. Oi? Está no contexto também. A Revolução Russa, ela utiliza aí das teorias de Karl Marx e Engels para poder instituir um socialismo lá dentro. Exatamente. Socialismo científico tópico. A gente vai falar sobre isso, beleza? Ó, voltando. Vamos ver aqui agora como é que funcionava, quais eram as características aí dessa indústria dentro da Inglaterra. Primeira coisa, vocês têm que saber, a produção da Inglaterra era para dentro da Inglaterra? A maior produção era para o mercado interno ou externo? Externo, tá? Era para exportação. Até porque, se só eu sou industrializado, todo mundo vai querer o quê? A minha mercadoria. Eu posso colocar o preço que eu quiser que o povo vai comprar. Isso faz com que a Inglaterra enriqueça muito nessa época. Passei. Inglaterra lá no século XVIII. O que é que a gente tem aqui de mudanças que vão ser implementadas pela Revolução Industrial? Lá na manufatura, a produção era o quê? Familiar. Era produção feita à mão. Aí como é que funcionava? O lápis. Eu tinha uma produção desse lápis em que eu, Estela, que era dona daquela manufatura, eu produzia a tampa, o corpo, produzia essa parte interna da tinta e produzia o bico. Eu demoro para fazer isso tudo sozinha? Demoro, né? Uma eternidade. E quanto mais eu demoro, menor é o meu lucro. Quanto mais eu demoro para construir essa minha caneta, menor é o meu lucro. E a máquina, quando for implementada, ela vai modificar essa estrutura, fazendo com que a produção da caneta seja muito mais rápida. Então, eu saio de um processo familiar, informal, para um processo formal de máquina, acelerando a minha produção e aumentando o meu lucro. Beleza? Bora lá.
Implementação das máquinas, que aí eu vou sair do nome manufatura e vou passar para o nome maquinofatura. E a diferença dos dois, um é mão e o outro máquina. Manufatura, maquinofatura. Beleza. Ei, negócio importante aqui, tá? Que vai surgir de pensamento. Que é a mesma coisa de eu sair de uma manufatura e para uma maquinofatura, questões de acelerar a minha produção. Se eu produzo minha caneta sozinha, essa produção vai ser o quê? Lenta. Agora, se eu instruir aqui pessoas para efetivar a divisão do trabalho, o que é que vai acontecer com a minha produção? Ela vai ser feita o quê? Rápido. Por quê? Aí agora eu não vou produzir mais a caneta sozinho. O que é que eu vou fazer? A tampa é uma pessoa que vai ficar responsável, o corpo outra pessoa, a parte da tinta outra pessoa e o bico outra pessoa. Então, um produto que demorava, sei lá, um mês para ficar pronto, quando eu instituir a divisão do trabalho, aí o que é que vai acontecer? Essa caneta, em vez de passar um mês para ser produzida, vai demorar 2 dias. Então, a divisão do trabalho vai ser responsável por quê? Pela aceleração da produção. Então, eu tenho uma produção muito maior agora por conta de 2 motivos. A primeira é a instituição da maquinofatura, que é a instituição das máquinas no processo produtivo. E a segunda é o quê? Divisão do trabalho, tá? Então, eu vou ter aqui divisão do trabalho mais maquinofatura, que resulta na aceleração da produção. Oi. É, sim, sim. A Revolução Industrial vai alienar os trabalhadores. Eles vão começar a ser tratados como máquina. Aí quem lembra, por exemplo, tá? É a segunda Revolução Industrial, mas posso utilizar como exemplo. Do filme lá de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, lá do cinema mudo. O que é que acontece? Qual é a função de Charlie Chaplin lá no filme? Quem lembra? Vocês nunca assistiram Apertar Parafuso, né? A única função exclusiva dele é apertar parafuso. Ele precisa ter uma inteligência extra-humana para apertar o parafuso? Não. Ele precisa simplesmente ser sistemático e apertar o parafuso. Então, a Revolução Industrial transforma o homem numa figura tapada. Não precisa pensar, só precisa fazer. E é isso que acontece, porque na manufatura você tinha que ter conhecimento do início ao fim. Você precisava saber de todo o processo produtivo. Na maquinofatura, não. Na divisão do trabalho, não. Você vai ficar especialista em uma parte. E não vai lhe cobrar o intelecto, vai lhe cobrar apenas a parte prática de você saber fazer. Aí vai afastando. Aí depois, quando a gente for falar de segunda revolução industrial, terceira revolução industrial, aí inverte. Em vez de você querer gente mecânica, você vai querer gente o quê? Intelectual, tá? Porque a especialização, então, é o fato de eu dizer, você tem um currículo de uma pessoa que tem o ensino médio e tem uma pessoa que tem um mestrado, especialista numa área bem específica, você vai contratar quem? O que tem um mestrado e é especialista. Isso aí já vem da segunda, terceira revolução industrial, porque eles já descobrem que o conhecimento também pode acelerar a produção, além da questão mecânica, certo? Olha só, dentro disso aqui, gente, nós tivemos também a inclusão da linha de montagem. O que é a linha de montagem? Parecendo ó, o McDonald's. Como é a linha de montagem do McDonald's, do sanduíche? Hã? Tem uma, tipo, tem uma bancada, né? A bancada, e cada partinha aqui da bancada tem um produto que você vai pegando. Então, essa parte aqui é o pão, essa parte aqui bota lá o molho, depois bota a carne, bota não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, é a bancada de produção em que eu fico do lado. Charlie Chaplin ficava do lado de um monte de gente, né? Só que aí já é falando de segunda revolução, aquilo ali era esteira de montagem. Ainda não é aqui a esteira. Que a esteira, você vinha ela passando e você ficava parado. Aqui ainda é você se movimentando e fazendo o produto, tá? Então, a linha de montagem é a organização. Eu organizo a produção em etapas e vou cumprindo essas etapas até chegar ao fim. Ei, deixa eu dizer um negócio a vocês. É aqui que vai começar, gente, a exploração do trabalho capitalista, tá? Por que que vai ser explorado? Por que que a mão de obra vai ser explorada aqui? E por que que ela se permite ser explorada? Exatamente.
Isso. Isso mesmo, ó. Eles já vêm de uma situação difícil, de penúria, de fome, então eles têm que se sujeitar a essa situação, porque se eles não se sujeitam, eles morrem de fome. Então é melhor viver sendo explorado do que viver com fome, sem ter onde morar, sem ter o que fazer. Então, há uma exploração muito grande. E esse pensamento, galera, só vai vir a modificar quando surgirem as teorias socialistas. Porque aí Karl Marx vai dizer lá no futuro, vai dizer, ei, cara, se liga, vocês são grande maioria. Por que vocês não se reúnem e se revoltam? Porque se vocês se revoltarem, a fábrica não funciona, não. Vocês são. Cadê a mais-valia? Cadê a força de trabalho de vocês? Sem vocês não existe fábrica. Uhum, sim. Muitos países, na época ali da Revolução Russa, inclusive a Alemanha, teve uma revolução alemã também com o objetivo de transformar a Alemanha no socialismo. Só que não foi para frente. A Alemanha virou uma república, né? Lá na época lá da Primeira Guerra Mundial, no finalzinho. E a Rússia se transformou em União Soviética, o RSS, depois da Revolução Russa. E vem dessa base aí, sim, das questões proletárias, burguesas, que vão levar às novas teorias ideológicas lá do século XIX. Tranquilo, gente. Com isso, nós tivemos o crescimento urbano que não era organizado, desorganizado. E a consequência desse crescimento urbano sem preparação vai levar à criação, por exemplo, das favelas, tá? Dos marginalizados. Quanto mais marginalizado você era, mais afastado do centro da cidade você ficava. Aí vão surgindo as periferias, as favelas, que hoje não pode chamar de favela, tá? Hoje tem que chamar de comunidade. Eu já visitei a Rocinha. É turista ela. Não, mas hoje em dia é tranquilo visitar a Rocinha, gente. Hoje é rota turística mesmo. Na época que eu fui não era muito legal, não. Era perigoso. Não indico. Ó, bora lá, galera. Casa. Tudo certo, casa aí? Tá bom. Então, bora lá. Ó, gente, vamos entender agora quais foram os avanços tecnológicos aí dentro do contexto de primeira revolução industrial. Primeira coisa, mecanização do setor têxtil. Foram criadas as máquinas para facilitar o processo de produção das roupas e tecidos. A primeira era a máquina de fiar. A máquina de fiar, gente, era uma máquina, porém ela ainda necessitava da figura do homem para ser construída, para funcionar. Não sei se vocês lembram, ou já tem alguma imagem na cabeça de vocês da máquina de fiar, que era uma que o cara pegava aqui do lado dela e fazia assim, jogava para cima, aí o fio enrolava e você jogava de novo para cima. Ou seja, a máquina de fiar vem num processo de maquinofatura, porém aí sem a energia do carvão. A energia ainda era de quem? Do homem, ainda precisava do homem, do indivíduo, para fazer aí a máquina funcionar. Aí depois vem o tear hidráulico. O tear hidráulico funciona com a força da água, exatamente. E como é que eu faço um tear funcionar com a água? Olha na cabeça de vocês como é que a água faz gerar energia. Bota geralmente uma roda onde a água vai caindo em cima, vai levando a roda a girar e o giro da roda vai gerar energia que vai fazer o TA funcionar, certo? E nós vamos ter depois o TA mecânico, aí sim, que vai ser o quê? Máquina, que funciona à base de carvão, funcionando através da força que gera o vapor. Exatamente. Então, eu tenho a maquinofatura sendo implementada aos poucos. Também não é do nada, não. Eu transformei um artesanato, do nada implementei uma máquina e tudo funcionou dessa forma. Não. É gradativa a implementação. Aos poucos, eu vou conseguindo implementar essas questões aí, certo? Ei, mas para poder transportar essas mercadorias, eu preciso também de quê? Navios. Aí o que é que eu estou falando para vocês? Antigamente, lá na época da colonização, grandes navegações, o navio ele era movido ao quê? Vento, né? Aí qual era a consequência de ser movido a vento? Eu sabia exatamente para onde eu ia e eu chegava. Isso foi um dos motivos, inclusive, das descobertas, né, em América, tanto na Espanha quanto em Portugal, porque eu queria ir para a Índia, mas o vento me levava para outro lugar, eu chegava em algum lugar e lá ficava, beleza. Quando implemento agora a navegação levada a vapor, o que é que eu vou conseguir?
precisão. Agora eu quero ir para ali, eu vou para ali, porque eu tenho carvão, eu tenho vapor e ele vai funcionar através de um motor. E eu sei para onde eu estou indo. Isso aí me diminui o tempo, me diminui o gasto e vai aumentar o meu lucro, porque eu transporto a mercadoria muito mais rápido. E eu sei para onde eu vou, e eu sei de onde eu venho, e eu sei que eu vou chegar, tá? Também, ó, Sábio está dizendo aqui que apenas os ricos tinham acesso a essa tecnologia. Não era também todo burguês, galera, que tinha dinheiro para, de cara, implementar a máquina. Então, suponha que você era um artesão que produzia bota. De repente, muda toda a estrutura aí da Inglaterra. Você tem o dinheiro com sua produção da bota para comprar uma máquina e implementar de cara dentro da sua indústria da sua manufatura não tem. Então, é um processo gradativo, tá? Ó, além dos barcos, foram surgindo também as locomotivas a vapor. O que era locomotiva? Era tipo um trenzinho dentro da cidade, né? Que o povo andava pendurado. Lembra daquela novela de época da Globo, né? Que você se pendura num negócio, fica deixando assim, aí o negocinho andando dentro da cidade. Pronto. E tinham também os trens que faziam essa movimentação, inclusive Patos era rota, né? Rota de trem. Ainda tem algumas linhas férreas lá em Patos, que também serviam para o transporte de mercadorias, tá? Mas aí já é uma parte mais moderna, mais lá da frente, porque na base mesmo da Revolução Industrial, o que eles utilizavam eram os barcos aí a vapor. Beleza. Ó, nessa época aqui surgiram também as gráficas. Para impressão aí de jornais, para impressão de livros. E isso também vai trazer um outro fato para dentro da sociedade inglesa, que é o quê? Fazer com que as pessoas elas sejam mais preocupadas com a parte educacional, com a parte intelectual, de você ter conhecimento, de você ter acesso à informação. Existia acesso à informação antes disso? Fofoca, né? Fofoca sempre existiu, de praça. Agora, eu não tinha acesso à informação oficial, eu não tinha acesso àquilo que realmente acontecia, notícia como eu tenho hoje, que é muito mais facilitado. Naquela época lá, só através de fofoca, se você conseguisse achar um fofoqueiro bom. Gosta de fofoca? Eu amo fofoca. Eu sei todas as fofocas. Viu que Mirella tá grávida? Era eu dando aula ontem, lá em Patos. O que é que eu tava dando lá em Patos ontem? República Oligarca. Aí do nada, o que é? Vocês estão tudo aí, rinchando, igual cavalo. Era o quê? Mirella tá grávida. Eu disse, nossa, mudou minha vida essa informação. Aí eu saí, olha no Instagram, Mirella, eita, tá mesmo, tá grávida. Olha. A gente gosta de uma fofoca marota lá, viu? Vamos lá. Passando. Aqui nós vamos ter também, gente, ó, o vizinho da primeira Revolução Industrial, ele se junta já com a segunda Revolução Industrial. Então, quando eu falar em primeira Revolução Industrial, sempre associem a Inglaterra. Quando eu falo de Inglaterra, os países que estão ali na Europa, na América, eles estão olhando para a Inglaterra? Tá, eu sou França e eu estou olhando para a Inglaterra. O que é que eu estou enxergando? Oi? Desenvolvimento. Que desenvolvimento está trazendo o quê? Esse desenvolvimento para o país está gerando o quê? Riqueza, dinheiro. Aí eu, França, que estou olhando de longe a Inglaterra, achando bonita, eu vou querer fazer o quê? A mesma coisa. Exatamente. Então, eu vejo um negócio dando certo, eu digo, oxe, eu vou fazer também. Mas basta, vou ficar rico, igual esse povo aí. Então, o processo de industrialização da Revolução, ou da primeira Revolução Industrial, ela vai findar encostando na segunda Revolução Industrial, que acontece o quê? A difusão da indústria, ou seja, a indústria ela se espalha pelo mundo. Aqui na América, qual é o país, o primeiro país a se industrializar? A China? Eu ouvi um China aí. Eu sou América, China? Oxa, valendo Kit Kat. Estados Unidos ganhou o Kit Kat. Estados Unidos, minha gente. Qual era o país da América, o único possível imaginável de ter uma produção industrial? Estados Unidos. O resto era tudo lascado, ainda colônia dos outros. Só tinha os Estados Unidos ali livres, tá? Por conta da Revolução Americana. Eu vou no caso, chocolate. Ganhou o Kit Kat. Eu acho bem assim que eu pergunto quando fica todo mundo calado, você agora. Mas era tão óbvio, por isso que eu não disse valendo Kit Kat, que eu esperava que respondesse. Eita, a sobremesa dela, ela ganhou. Ô, pessoal de casa, não tem como eu dar chocolate a vocês? Fica difícil, né? Ó, passando, então,
Nós vamos ter a expansão aí da Revolução Industrial, agora para a Bélgica, França, Itália, Alemanha, Estados Unidos e Japão, que também dentro da Ásia vai se tornar aí. Cara, faz um Pix. Pia mesmo. Faz um Pix. É muito atrevimento, viu? Mas tô me achando com cara de banco financiadora. Foi. Isso mesmo. Não, não sou banco, não. Tô fora. É, mas, rapaz. Vocês nunca vêm aqui, não, é? Simulado vocês fazem em casa? Povo de casa. Triste fim de vocês, né? Nunca vão ganhar um chocolate. Aí estão me cobrando, os alunos daqui me cobrando que eu traga picolé, mas derrete, viu? Tá chegando, são 2 horas de viagem, derrete, não dá tempo não. Chegar aqui não. Mas depois eu invento outra coisa para vocês. Sem avisar, para poder vir só vocês. Não vou avisar nada, não. Eu só dou aos meus alunos fiéis. Os outros não dão nada, não. Bora lá. Mas vocês são presenciais, então? Vocês que estão aí, né? Que não vêm porque não tem transporte? Ah, tá, entendi. Lamentável. Oxe, mas sair de outra cidade no sábado para vir assistir a aula de história, eu não vi. Eu mesma destruo o meu trabalho. Oh, meu Deus do céu. Mas eu venho lá de Passo para dar essa aula. Tem que valorizar, viu? Ó, bora lá. É o que a rinchadeira aí? Fazer igual pergunta lá, viu? Eu mato de vergonha. Ó, continuando, galera. Vamos passar agora para as questões relativas à mão de obra. Mulher se valorize. Eu me valorizo. Vocês me valorizem, viu? Porque se vocês me desvalorizarem, aí eu não venho mais, não. Aí eu já abro mão dessa turma que eu digo, não vou mais, não, para Cajazeira, não. Chega. Ó, especialização do trabalho. O que é que vocês entendem por trabalho especializado? Eu até já falei alguma coisa sobre isso aqui hoje. Exatamente. Agora, a especialidade ela tem 2 pontos, né? Eu posso ser especialista em algo, e quando eu falo em ser especialista, estou falando de coisa intelectual, ou eu posso ser especialista em algo que é algo mecânico, que é o caso ali de Charlie Chaplin. Se eu estou falando de primeira revolução industrial, eu estou falando de especialidade mecânica, prática. Não estou falando de especialidade ainda intelectual, tá? Que vem a surgir aí depois de outras teorias dentro da segunda revolução industrial. Aí sabe o que, é que vai acontecer aqui? A gente vai começar a falar de Karl Marx. Por quê? Vai começar a existir uma grande disputa aí entre dois grupos antagônicos, que são quais? De um lado, quem tem o poder financeiro, que é a burguesia, e do outro lado, quem tem o poder de trabalho, a força de trabalho, que é o proletariado, exatamente. Aí aqui nesse textinho eu trouxe algumas informações, mas depois a gente vai estudar mais a fundo dentro das ideologias do século XIX, tá? Mas, o que é que Karl Marx diz aqui? Que o proletário ele é responsável pela maior parte do trabalho produtivo, sim ou não? O dono da indústria ele produz alguma coisa, além de fazer raiva? Não, né? Ele fica lá, do alto do seu pedestal, observando os seus suas peças ali do xadrez, trabalhando, produzindo para ele. Aí o que é que acontece no final? Eu produzo, porque eu sou proletário, mas a maior parte do lucro vai para quem? Para quem? Para o burguês. E o burguês produz alguma coisa? Não. Se eu for levar em consideração a mais-valia de Karl Marx, como é que deveria acontecer? A maior parte do lucro deveria ir para quem? Produz mais. Então, eu inverteria a situação da balança. O proletário, que é quem produz, vai lucrar mais, e o burguês, que não produz nada, ele vai receber menos. É imaginável que isso aconteça numa sociedade como a nossa? Não, porque nós vivemos dentro de uma sociedade capitalista e Karl Marx defendia o quê? Socialismo, exatamente. Olha só, nós vamos ter aqui a questão da exploração do trabalho. Como era a vida desses trabalhadores durante essa primeira revolução industrial? Existia direito trabalhista? Não. Existia salário mínimo? Não. Existia limite de horas trabalhadas? Existia alimentação saudável para eles lá? Existia hora de descanso remunerado? Férias, como a gente tem hoje? Não, não tinha absolutamente nada disso.
Eles trabalhavam cerca de 16 horas por dia. Então, hoje em dia, qual é o limite de horas por dia que você pode trabalhar? 8 horas por dia, normal, né? Um trabalho regular, digamos assim, de carteira assinada. 8 horas por dia, chegando a 48 horas semanais, tá? Para quem trabalha aí, pega um pouquinho do sábado também. E, gente, lá naquela época era o dobro. Então, imaginem vocês trabalharem 16 horas por dia e não é um trabalho sentado de boa, tranquilo, posturado e calmo. Ei, eu vinha no caminho, vocês acreditam que eu repeti a música acho que umas 15 vezes no caminho, que eu venho sozinha, eu venho cantando, né? Para passar o tempo. Aí eu vim, eu disse, meu Deus, eu vou decorar a música do Léo Santana, porque vai que eu vou pro show e ele me chama. Eu decorei, viu? Não vou cantar aqui porque está sendo gravado. Senão eu cantava. Quando parar a gravação, eu canto. Posturado e calmo. Não me desafie. Posturado e calmo. Ei, é ruim de decorar, viu? Que é muito rápido. A minha professora disse que se você escutar um negócio 17 vezes, você não esquece mais. Então eu escutei. Acho que umas 17 vezes a música Posturado e Calmo. Mas tá bom, tá bom. Não vou cantar, não, tô brincando. Então, preciso passar vergonha à toa, né? Não tô ganhando nada pra isso. Vou na minha cara de graça. Não é nem o circo. Aqui tá com o circo, né? É o circo do doidinho do cabelinho liso aqui. Como é o nome dele? Não, mas o nome dele. Como é o nome do palhaço? Quem, menino? Rolinha. Ah, palhaço Rolinha. Ele é engraçado. Eu já fui para um circo sem ser esse circo aí dele, quando ele era só o palhaço do outro circo, lá nos tempos primórdios. Não, veio lá na minha terra, Ceará. Na minha época, lá na minha terra, Ceará. Bora lá. Continuando aqui, gente. Criação também, dentro desse contexto de Revolução Industrial, dos bairros industriais. O que é um bairro industrial? Nas cidades maiores, gente, por exemplo, Juazeiro do Norte, Fortaleza. Em Fortaleza, minha avó tinha uma casa dentro do bairro das indústrias, que era um local onde ficava uma indústria no centro e as pessoas moravam ao redor. Para que isso? Para facilitar, né? Olha, eu sou o dono da indústria, vamos organizar esse terreno aqui para esse povo morar, por quê? Em 2 minutos ele chega, ele não precisa sair muito cedo, porque ele está praticamente em cima de casa, então ele pode trabalhar mais, né? Ele não precisa de mais tempo de descanso, porque ele está com a casa dele aqui do lado. Então, tudo com o pensamento de quê? Capitalista, de lucro. E as pessoas, o ser humano, servia de quê? Nada, tá? Essa questão é muito diferente hoje. O que tem de diferente hoje é a legislação trabalhista, né? Mas para o dono de indústria, empresa, o empregado, ele tem valor humano. Tipo, o empregado, meu Deus do céu, não, eu não gostei nisso não, chefe. Vamos mudar o chefe. Tchau, benção. Vá-se embora. Aí, a partir aqui, ó, eu não dou 15 minutos que aparece outra pessoa e ocupa a vaga, tá? Inclusive, tem até um videozinho lá no Instagram que eu vi esses dias, que era o povo dizendo assim, se morrer lá dentro da empresa, ele é capaz de botar um lençol branco em cima e na mesma hora, no meio da rua, contratar a pessoa e botar no seu lugar. Você não tem valor. Para capitalismo selvagem, que é o que a gente vive, você não tem valor, tá? Sua força de trabalho. Aí Karl Marx batia nisso, né? Karl Marx batia muito nessa história aí para você se valorizar. Aí, daí o surgimento, então, das teorias socialistas, do socialismo utópico, científico, anarquismo, doutrina social cristã, que a gente vai ver já já. Mas vamos lá. Com a disseminação, gente, das teorias socialistas ideológicas aí do século XIX, os operários começaram a perceber isso que eu falei para vocês, que eles não eram nada mais do que um produto na mão dos capitalistas. E eles começaram a se revoltar. Então, vamos entender aqui quais foram os primeiros movimentos proletários da época aqui da primeira Revolução Industrial. Aqui, ó, cheguei no ludismo, viu? Quem perguntou de ludismo aí? Cheguei. Ei, olha só. Ludismo aconteceu em 1811, liderado aí por Ned Ludd. Por isso o nome ludismo é homenagem ao idealizador. Olha a cabeça dele. O que é que ele está pensando aqui? Ele está dizendo, ei, a gente está levando uma vida tão ruim, a gente recebe um salário muito pequeno, a gente tem péssimas condições de trabalho, tá estranho, tá errado esse negócio aqui. E a culpa é de quem? Não é do burguês, não, né? Olha só a cabeça deles. A culpa da gente estar vivendo nessa penúria é da máquina que eles trouxeram. Não é do burguês, não. Não é do meu patrão, não. É da máquina. A gente vai fazer o quê? Se o problema é a máquina, eu vou lá e faço o quê? Quebro.
Olha que ideia maravilhosa, genial ele, né, de Lud, genial. Ele começou a inflamar o povo, a invadir as indústrias e quebrar as máquinas. Olha que interessante, como se o dono da indústria não fosse chegar lá e substituir a máquina, e ele também, né, demitido. Então, assim, na cabeça de Ned Ludd, não existia um problema dentro do contexto burguês. O problema não era o dono da fábrica, o problema era a máquina, tá? Então, quando falarmos em ludismo, nós vamos associar a destruição das máquinas dentro do contexto de indústria, porque era a máquina que estava roubando o espaço do homem dentro do processo produtivo de indústria, certo? Qual foi a consequência aí dos ludistas? Foi que eles conseguiram quebra nas máquinas, os ludistas, o bichinho. Bichinho, rapaz. Foram presos, foram apanharam feio, foram castigados e demitidos e foram para o meio da rua morrer de fome sem ter onde morar, porque sem emprego nas indústrias não tinha outro tipo de emprego para eles, que eles não tinham dinheiro para investir, então, sem trabalho. Além de ter queimado o nome, né? Ninguém queria um cabo que quebra máquina dentro da sua empresa. Beleza? Cartismo, os dois movimentos mais importantes proletários dessa época aqui foi o ludismo e o cartismo. O cartismo aconteceu em 1836. Aí o cartismo, gente, já foi um movimento mais elaborado, mais organizado. Os líderes ali do movimento, eles se sentam, eles se organizam e eles dizem, ó, com violência a gente não vai conseguir resolver nada. Por quê? O Estado ou a burguesia tem muito mais força para se defender do nosso ataque do que a gente ter força para derrubá-los. Sabe o que, é que a gente faz? Vamos fazer um negócio diplomático, de acordo? Vamos sentar e escrever um documento dizendo tudo aquilo que a gente quer. Que a gente quer o quê? O que é que o proletário quer aqui? Melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, valorização da força do trabalho. Então, ele quer salário, ele quer descanso remunerado, ele quer limitação das horas trabalhadas, e ele vai lá e faz um documento, uma carta. Ó, cartismo vem de carta. Carta, cartismo. Eles escrevem uma carta, eles quem aqui, os líderes são Fergus O'Connor e William Lovett. Ou Lovett, não sei. Ó, aqui, gente, além da questão de trabalho, que eram reivindicados, eles também reivindicavam a participação política. Esses pobres coitados aqui, na Inglaterra nessa época, votava? Votava? Não votava, não. Ainda não tinha participação política. A participação política ainda era voltada para quê? Renda. Que é um voto, como é o nome desse voto de renda? Censitário, exatamente, beleza. Eles queriam sufrágio universal, eles queriam voto secreto para poder ter a liberdade de votar, e todos esses pedidos foram escritos na Carta do Povo, por isso o cartismo. Então, quando eu falar em ludismo, eu estou falando de quebra de máquina. Quando eu falar em cartismo, eu estou falando da escrita da Carta do Povo, que traz as reivindicações desse povo para o Estado, para a burguesia, para modificar a sua situação dentro daquela sociedade. Certo? Deu certo algum dos dois? Não, nenhum dos dois movimentos. Oi. Agora, vai surgir os sindicatos, foi mais ali na base do cartismo, porque era mais uma organização. No ludismo foi desorganizado. Aí, quando chegou o cartismo, eles tiveram a ideia de se organizar como grupo. E esses grupos, ou sindicatos, naquela época, não eram conhecidos como sindicatos, né? Eram os trade unions, que hoje a gente pode dizer que são sindicatos. Então, qual é a função do sindicato? Hoje, é a defesa, né? A luta pelos direitos de uma classe específica. Então, tem os sindicatos professores, sindicatos farmacêuticos, sindicatos, sei lá, vários sindicatos. E esses sindicatos aqui nessa época eram os trade unions, que eram a união ali dos grupos profissionais, dos proletários, para que eles se organizem, lutem pelos seus direitos e defendam os seus direitos e que eles tenham uma representação perante a burguesia. Geralmente, dentro do sindicato, tem uma pessoa que conversa com as empresas, né? Que é o líder, o presidente do sindicato. E existe isso aqui também. Então, elegiam um proletário que tinha uma capacidade intelectual mais elevada para poder conversar e chegar num acordo ali com os burgueses para melhorar a qualidade de vida dos proletários dentro das fábricas. Ó, começou a acontecer, esses trade unions, eles surgem dentro de um contexto de reuniões secretas. Por que reunião secreta?
Exatamente. Ó, não era permitido ter trade unions, não era permitido ter sindicato, não era permitido greve nessa época aqui. Inclusive, quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre Manifesto Comunista, sobre a criação, socialismo científico, tem um filmezinho muito legal, que eu acho que é no Prime Video, que é o Jovem Karl Marx. É contar a história de Karl Marx novinho, quando ele começa a se encontrar com Engels. Tu já assistiu? Oi? Tem no YouTube também. E eles começam a se reunir. E vocês sabem que é Engels. De onde é que ele vem? Ele é de que família? Ele é da família de burguês, tá? O pai dele é dono de uma indústria. Então, ele tem um conhecimento ali da parte prática da indústria e Karl Marx tem a ideologia socialista na cabeça. E eles dois se juntam para escrever o Manifesto Comunista dentro de um contexto de indicação do que é que os proletários tinham que fazer. Só que eles não se reuniam na cara de todo mundo. Eles tinham que se reunir em reuniões secretas. Eles traziam os operários para dentro de locais secretos, porque se fossem descobertos, eles eram perseguidos e o povo batia, apanhava com força, porque não era permitido. Quanto mais liberdade eu dou ao proletário, mais força ele tem para me derrubar. Eles não queriam isso, tá? E foi aqui, gente, que surgiram as primeiras iniciativas de greve, tá? Só que a greve, ela funciona se 2 pessoas entrarem em greve. Eu tenho, num contexto de 100 pessoas, 2 pessoas querem entrar em greve, entrou em greve, e aí, o que é que acontece com elas? Hã? Sai, não está satisfeito, não está satisfeito, vá-se embora, meu filho, vá-se embora que eu arrumo outro. O contexto de greve só funciona se acontecer de que forma? Todos os funcionários se unirem dentro de uma greve, todos pararem. Ei, tá tendo uma greve aí dos atores e atrizes de Hollywood, vocês viram? Bruna Marquezine não está mais divulgando o besouro, qual é o nome? Besouro Azul. Ela colocou até lá no, ó, acabou a divulgação de Barbie, eu pintei a unha da Barbie, ó. Para poder assistir Rosa, para assistir o filme da Barbie. Eu já tirei foto na caixa da Barbie. Lá em Patos, tem caixa da Barbie em todo canto. Só que eu não postei só nos melhores amigos, né? Porque a vergonha a pessoa guarda para si. Mas, não espalha nessas coisas, não. O que eu estava falando, que eu falei em Barbie? Ah, da greve, do filme, de Bruna Marquezine, do Besouro Azul. Não pode não, ó, ter divulgação, mas ninguém lá de Hollywood pode divulgar filme. Mas tá todo mundo em off agora, quietinho. Por quê? Qual o problema? Eu não sei. Não fui atrás de saber, não. Tava sem tempo. Beleza, voltando aqui. Então, nós tivemos aí, gente, o surgimento das trade unions, tivemos o surgimento das primeiros movimentos grevistas, a organização proletária, com base na teoria criada aí por Karl Marx. Ei, eu vou escrever um negocinho aqui rapidinho para vocês. Escrevam aí, tá? Porque eu ia dar essa aula aí, mas eu desisti, vou dar essa aqui. Porque isso aqui vocês não sabem a base ainda. Então, primeiro a base disso aqui, depois a gente vai para aí. O povo de casa enxerga esse... Até onde o quadro, hein? Deixa eu olhar. Aqui.